Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Técnico de Mineração, Fundamentos, Teoria e Prática. Chegamos na aula número 44 da série Desmonte de Rocha com Explosivos. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre acessórios e detonação. O que são acessórios de detonação? Tá? Paralelamente à evolução dos métodos de lavra, os acessórios de iniciação do desmonte de rocha vêm tendo continuamente um acentuado desenvolvimento tecnológico, objetivando alcançar os seguintes resultados. E esse desenvolvimento aí ele é fantástico, porque tem muita coisa nova e boa, segura para se trabalhar, a tecnologia de ponta que está acontecendo aí, ó. Falava-se muito em indústria 4.0, mineração 4.0, nós já estamos vivendo ela aí no nosso dia a dia. Os resultados esperados são o quê? Melhor fragmentação da rocha, maior precisão nos tempos de retardo, maior segurança e facilidade no manuseio, redução de problemas ambientais e menor custo por unidade de rocha desmontada. Então, isso é o que eu falo com vocês. Às vezes você faz a opção por um explosivo, por um acessório um pouco mais caro, mas ele vai reduzir o custo no final, por quê? Por causa da qualidade e por benefícios que ele pode trazer para a sua empresa. O primeiro deles, o A1 dos acessórios, é o estupim de segurança. O estupim, o que ele vem a ser? Né? Ele conduz uma chama com uma velocidade uniforme a um tempo de queima constante de aproximadamente 140 segundos por metro para a ignição direta de uma carga de pólvora ou detonação de uma espoleta simples. Hoje, dificilmente você compra aí o estupim separado e a espoleta separada para fazer a amolgação dele na hora de carregar. Tá? É um trabalho inseguro e as empresas fabricantes explosivos hoje já fornecem o estopim montado com espoleta. Né? Vários nomes aí, mantopim, espoletopim, uma série de pin aí que veio o quê? Para facilitar a sua vida. Tá? Então aqui nós temos um desenho aí esquemático do que seria o estupim. Ele é constituído de um núcleo de pólvora negra envolvido por materiais têxteis, que por sua vez, os materiais têxteis são barbantes, fios, né? Que por sua vez são envolvidos por plástico. Para quê? Para dar uma maior segurança a eles. Existem estopins, tá, que não têm o revestimento plástico, então a resistência dele à água é bem menor. Tá? Então, se você for usar esse estopim que não é chamado de estopim hidráulico, cuidado, se tiver água, o fogo pode falhar. Tá? Então, para iniciar o estopim, você pode usar qualquer coisa que faça chama, palete de fósforo, isqueiro, cigarro, tudo isso aí serve, charuto, para acender um estopim. Depois vem o que? A espoleta simples, tá? Que é um acessório de detonação instantânea altamente eficiente o que? Na iniciação de cargas explosivas. Então, com a espoleta eu posso iniciar diretamente um explosivo ou um booster. Tá? Ou também o que é muito comum a gente utilizar para a iniciação que é do cordel detonante. Tá? Ela tem uma sensibilidade compatível, tá? Aliada à aplicação simples e confiável. Essa sensibilidade compatível aí requer um cuidado muito grande, trabalhar com segurança, porque nós estamos falando aqui de explosivos. Tá? Então, essa sensibilidade não quer dizer que você pode pisar nela, amassar, jogar. Tá. Conheci vários casos de acidentes, principalmente na época que se fazia a amolgação do estupim e a espoleta na empresa lá, e às vezes a pessoa perde a mão, perde os dedos, alguma coisa nesse sentido. Então, ela consiste em uma cápsula de alumínio que contém um misto sensível à chama, cápsula de chumbo, uma carga reforçadora de alta brisância e poder de detonação, tá? Para iniciar explosivos ou cordel detonante, como eu já falei com vocês.
Tá? Aqui nós temos aí as espoletas simples, como eu disse para vocês hoje, praticamente todos os fabricantes já fornecem ela amolgada ao estupim, você pode comprar ele do tamanho que você quiser. 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, tá? De acordo com a necessidade da sua empresa. Então, como eu disse, a espoleta simples é um tubo de alumínio com extremidade aberta, a outra fechada, nós estamos vendo na imagem ela aberta, tá? E ela tem uma carga de ácido de chumbo e uma carga detonante de nitropenta. Espoleta elétrica. Mas nós vamos falar a título de conhecimento, porque praticamente já não se utiliza mais espoleta elétrica, principalmente agora que existem as espoletas eletrônicas, retardo eletrônico, são muito mais seguros, confiáveis e de fácil utilização. E essas espoletas, elas trazem um risco muito grande, porque qualquer faísca elétrica, até mesmo por indução, um raio, qualquer coisa, isso pode detonar. Então, é um acessório que praticamente não é fabricado mais, tá? Foi muito utilizado assim, em implosão, mas hoje você tem o sistema eletrônico. Mas, para conhecimento, quem nunca ouviu falar, conhece a espoleta elétrica, ela é um iniciador ativado por corrente elétrica. Tá? Elas são empregadas em trabalhos cuja iniciação deva ser controlada com rigor. Um exemplo aí seria a prospecção geofísica, ou em condições em que não seja possível o uso do cordel detonante. Atualmente, reforçando, por questões de segurança, essas espoletas praticamente saíram do mercado. Cordel detonante, esse aí é um dos mais utilizados aí, em todas as minerações. Tá? Em alguns casos, ele vem sendo substituído pelo sistema de linha silenciosa, que nós vamos ver logo adiante aí. Tá? Mas para que serve o cordel detonante? Ele serve para iniciar carga explosiva em função da detonação do seu núcleo. Não transmite chama como o estopim, mas garante a detonação de toda uma coluna de carga explosiva. Ele contém um núcleo de explosivo, que é a nitropenta, envolvido por uma camada protetora de fibras têxteis e PVC, que lhe assegura o quê? Resistência à tração, impermeabilização à água, óleo e outros líquidos. Eu vou fazer uma aula aqui um dia para vocês, eu tenho um material inerte aí que me foi fornecido pela EMEX, quando eu lecionava na escola, e eu vou mostrar para vocês todo esse material, inclusive nós vamos falar de amarração de cordel, que é muito importante, você tem que saber, você tem que saber como é que se faz uma amarração correta e perfeita. Tá? Retardo, nós vamos ter uma aula específica só para retardos. Então nós vamos falar deles aqui agora rapidamente e vamos ter uma aula profunda sobre retardo e esquema de ligação para detonação. Tá? Então o cordel detonante ele precisa ser iniciado por uma espoleta. Então entra aí a estopim espoleta para iniciar o cordel. Tá? O cordel detonante é usado para iniciar carga explosiva simultaneamente ou com retardos em lavra a céu aberto ou subsolo, e a sua velocidade de detonação é de aproximadamente 7.000 metros por segundo. Então, apesar dessa alta velocidade e violência da explosão, o cordel detonante é muito seguro no manuseio. Tem um outro detalhe aí, onde abriu-se espaço para a entrada do sistema não elétrico ou linha silenciosa, e apesar da segurança toda dele, ele gera um barulho muito alto. Então, o impacto sonoro é alto. E muitas vezes as pessoas, a comunidade do entorno da mina, confunde isso aí com vibração, outra coisa, e denuncia a empresa, ou às vezes propagação das ondas sonoras, tá? Faz alguma coisa tremer aí. Então, está se tendo uma abertura muito grande para a utilização da linha silenciosa, mas o cordel detonante ainda não saiu do mercado, ainda é muito utilizado, e sabendo trabalhar com ele, você consegue também minimizar o impacto sonoro. Tá? Então, ele é fabricado com as gramaturas, pode ser de
NP10, ou seja, 10 gramas por metro, tá? NP5, 5 gramas de nitropenta por metro, NP3, 3 gramas de nitropenta por metro, ou sob encomenda, eu quero um NP50. Existem casos, tá, principalmente em rochas ornamentais, que se utiliza apenas o cordel para fraturar a rocha, e são cordéis de fabricação especial e de alta gramatura. As vantagens do cordel. As correntes elétricas não afetam, como eu falei com você, da espoleta elétrica é um risco muito grande, porque qualquer corrente elétrica pode afetá-lo. Permite o carregamento das minas em regime descontínuo, com o uso de espaçadores. Carlão, como é que é isso? Eu começo a carregar num dia e termino no outro? Não, não é isso. Você, às vezes, quer fazer um escalonamento de carga dentro do forro. Então, o cordel detonante permite que você tenha uma carga num determinado ponto, né? Aí você coloca o material inerte ou deixa um espaço de ar, e depois coloca outra carga e ele inicia a coluna de cima embaixo. Tem um detalhe que eu quero comentar com vocês aqui, não está aí na aula, mas é o seguinte, o cordel detonante, dependendo do diâmetro do furo, tá, ele não deve ser muito utilizado quando o explosivo da coluna for o anfo. Por que eu digo isso? Tá, suponhamos aí que você tem um diâmetro de 3 polegadas, vai iniciar com uma banana no fundo, a carga de fundo, e utilizar o cordel detonante. Então, a velocidade do anfo é em torno de 3 a 4 mil metros por segundo. A velocidade do cordel é 7 mil metros por segundo. Então, quando o cordel detona, passando pelo anfo, até chegar na banana da carga de fundo, para a iniciação, ele vai criar um efeito canal, ou seja, ele vai queimar uma parte do nitrato, porque ele não vai iniciar o nitrato, tá? E pode, às vezes, até acontecer congelamento da carga de nitrato no furo. O que é isso, cara? O nitrato quebra lá como se estivesse congelado e ele não detona. Isso não acontece. Acontece porque eu já vi, aconteceu comigo uma vez, eu achei isso uma coisa assim muito interessante, tá? Então, determinadas. Tem gente que diz, vou fazer uma iniciação pontual, tá? No topo da carga. Aí desce uma banana com o cordel até o fundo. Não existe iniciação pontual com o cordel detonante. O cordel, ele detona a carga inteira se for banana de explosivo, tá? Ou ele pode trazer alguns problemas. É comum isso? Não, não é comum, mas acontece. Retardos para cordel detonante, tá? A imagem aí está mostrando aí para vocês o que é um retardo tipo ossinho de cachorro. Como eu falei anteriormente, nós vamos ter uma aula somente para falar sobre retardo e amarração. Tá? É muito importante que você conheça bem as propriedades, conheça bem o que você pode fazer com o retardo aí e o quanto ele pode beneficiar seu plano de fogo, tá? Então, o retardo para cordel, ele consiste num tubo metálico revestido de plástico iniciado em um dos extremos pelo cordel detonante. Ao passar pelo dispositivo, no centro dele tem um dispositivo, ele sofre uma queda de velocidade, tá? E depois ele volta à velocidade normal e inicia o cordel na outra extremidade. Então, isso aí é um tempo não tão preciso, tá? Existe uma variação aí, mas sabendo utilizar um retardo, meu amigo, você faz fogos maravilhosos. Já vou adiantando, retardo de baixo tempo de espera não é aconselhável. Nós vamos falar exclusivamente sobre retardo, vamos ter uma aula exclusiva sobre retardo e amarração do fogo. Reforçador ou booster. Muitas vezes você está utilizando aí um explosivo pouco sensível, como o anfo, que eu falei com vocês, ou um outro explosivo. Então você precisa do quê? Um reforçador para que não haja perda de velocidade na coluna, tá?
e venha comprometer esse fogo. Então você faz a iniciação no pé da bancada lá. E determinado ponto você coloca um booster lá, ou também reforçador, ele vai o quê? Fazer um acréscimo na velocidade de detonação a partir daquele ponto ali. Isso faz com que a detonação seja praticamente com uma velocidade contínua, tá? Porque muitas vezes você não utiliza, então o cordel detona a banana, ela tem lá uma velocidade de 4.000 a 4.500 metros por segundo, mas o ânforo já é 3.000 aí. E à medida que a detonação vai propagando, ela vai perdendo velocidade. Se ela perde velocidade, ela vai comprometer o seu fogo, tá? Então o reforçador normalmente é utilizado em conjunto com o cordel detonante ou o sistema não elétrico. Um exemplo aí seria um brinel, tem brinel, mantinel, nonel, um monte de el aí afora. Então esses reforçadores são fabricados também em diversos diâmetros e formatos. Você pode ver na foto aí que nós temos formato cilíndrico, formato cônico mais largo, então vários formatos e vários diâmetros, tá? Eles possuem um furo através do qual passa o cordel ou a linha silenciosa lá, o seu anel, mantinel, brinel, e o número de reforçadores em cada furo e a distância entre eles, você vai determinar isso que é no seu plano de fogo. Então, isso é um trabalho, como eu falo, trabalho técnico, onde você, no plano de fogo, já determina toda a carga de explosivo que vai dentro do furo. Sistema não elétrico ou linha silenciosa, tá? O sistema não elétrico de iniciação com linha silenciosa, ele foi desenvolvido por P.A. Pearson nos laboratórios da empresa Nitronobel, na Suécia, entre 1967 a 68. Então, não é uma coisa assim tão nova, mas aí já é largamente utilizado em várias minerações, traz uma série de benefícios aí, então, mas também tem que se saber utilizar esse material. Então ele consiste de uma espoleta comum, não elétrica, conectada a um tubo de plástico transparente, altamente resistente, com diâmetro externo e interno de 3 milímetros e 1,5 milímetros, respectivamente. Vou mostrar para vocês, quando eu estiver falando de retardo, tá? A aula de retardo, nós vamos ver também esse sistema não elétrico lá. Tá? Esse tubo plástico, o que ele contém? Ele contém, em média, uma película de PTN, pulverizada, ou seja, 20 miligramas por metro de tubo. Detalhe, esse material, quando detonado, ele não destrói o tubo fica lá. Então, quando eu trabalhava, nós começamos a utilizar isso em algumas minas, né? Os operadores ficavam, o fogo falhou, vem cá que o fogo falhou, porque tem um monte de cordãozinho aqui, amarelo aqui, tem um tal. Porque essa linha ela não é destruída. Fui em fábrica, conhecer a fabricação desse material, tudo, você pode segurar esse tubo na mão ali, como se fosse um pequeno choque ali que você sente ali, não tem detonação, não tem nada. Bastante seguro, muito seguro mesmo. Tá? Então, o iniciado ele gera o quê? Uma onda de choque causada pelo calor e expansão de gases dentro do tubo. Esses gases se propagam no interior desse tubo a uma velocidade de aproximadamente 2.000 metros por segundo, sem afetar o lado externo dele. Porém, ele é suficiente para iniciar uma espoleta, seja ela instantânea ou seja uma espoleta de retardo. O sistema oferece inúmeras vantagens quando comparado a outros acessórios. Entre eles, o que nós temos? Baixo ruído, é insensível à corrente elétrica e correntes parasitas. Não destrói parte da coluna do explosivo. Lembra que eu falei do efeito canal que o cordel detonante, com uma velocidade de 7.000 metros por segundo, e o nitrato com uma velocidade de 3 a 4.000 aí, o cordel queima parte desse nitrato sem iniciá-lo. Já com esse sistema não elétrico, isso não acontece. Então você tem a coluna completa, o explosivo, tá? Sem perda alguma. Nesse caso, ele permite iniciação pontual a esse sistema. Como eu disse, nem tudo são flores.
Ah, você vê, a rosa é linda, maravilhosa, mas a roseira tem espinho. Então, esse sistema apresenta a seguinte desvantagem em relação ao cordel detonante. Quando a coluna é de explosivos encartuchados, você vai carregar um furo lá só com cartucho. E um deles fica meio atravessado lá e não fica em contato íntimo com o outro adjacente ou subjacente. Tá? Então ele vai formar ali o quê? Um air gap. Você pode ter uma falha no fogo, certo? Você pode ter uma falha no fogo. Se tiver esse sistema. Se você quiser fazer um air gap, pode fazer? Pode. Eu vou usar dois desses trinéis ou mantinéis aí, tá? 2 tubos. Ah, eu quero 3, fazer um air gap, dividir, escalonar minha carga aí em 3. Você vai usar 3 tubos. Com o cordel detonante você usa um só. Só o cordel lá ele inicia tudo. Mas um caso a estudar, você vai fazer seu plano de fogo, então você observa, fala, não, dessa maneira está melhor, assim. E outra, meus amigos, o que eu venho sempre falando com vocês, vai testando, faz teste hoje de uma forma, amanhã de outra, tal, até você encontrar o ponto ótimo para o seu trabalho. Detonador eletrônico, isso aí é a novidade que nós temos aí, cada dia está evoluindo mais e mais e mais. Vem acompanhando a evolução, não só do explosivo, como acessório também, como a tecnologia para o desmonte de rocha. Hoje a tecnologia é fantástica, tá? Nós estamos no ano 2022. Então, tem muita coisa aí fantástica. Então, baseado nessa evolução aí, o que foi desenvolvido agora? Espoletas de retardo eletrônico. Ah, cara, mas você disse que o elétrico era perigoso e tal, e o eletrônico? São duas coisas completamente distintas. Tá? O eletrônico é seguro, ele não sofre o risco de cargas detonarem o mesmo. É uma outra tecnologia. Aí é um sistema completamente diferente aí do que eram as espoletas elétricas. Então, fácil de usar, programável para todo tipo de desmonte em mineração e também na construção civil. Principalmente, substituir muitas espoletas elétricas aí nos trabalhos de implosão. Você precisa de uma precisão fantástica. Por isso que usava espoleta elétrica. Hoje, substituída pelo sistema detonador eletrônico. Então, o detonador eletrônico ele apresenta o mesmo layout e diâmetro de uma espoleta elétrica, tem lá, tá? Só que dentro dele existe um chip eletrônico. E esse chip é o responsável por fazê-lo funcionar adequadamente da forma que você falar com ele. Eu quero assim, eu quero assado, e é isso que ele vai fazer. Então, a grande diferença reside que cada espoleta dessa pode ter seu tempo de retardo programado individualmente. Então, se eu tenho lá meus ossinhos de cachorro, assim e tal, às vezes é até difícil fazer um esquema de ligação ali e retardar todos os furos, tá, com um tempo diferenciado. Por quê? Por causa da limitação dos tempos desses retardos. Para a espoleta eletrônica, eu posso programar o quê? Furo a furo. Para isso existe o quê? Um coletor, né, de dados e ali eu faço a programação de cada uma dessas espoletas. O detonador eletrônico contém, em média, 790 miligramas de PTN, que é o tetranitrato de pentaeritritol, como carga de base, e 90 miligramas de ácida de chumbo. Então, é praticamente a mesma composição de uma espoleta simples. Isso aí seria a carga primária dele. Uma ponte de fio de alta resistência, que é um inflamador, e um circuito eletrônico. Aí é que está o avanço tecnológico e a segurança de se trabalhar com esse tipo de material. Tá? Então, ele tem, além do microchip, né, que é um microchip inteligente, você programa ele, tem 2 capacitores eletrônicos, um para assegurar a autonomia do detonador e o segundo para iniciar o inflamador. Ele é ideal para uso nos altos explosivos comerciais, sensíveis à espoleta, podendo também ser usado para detonação do booster. E aqui tem uma imagenzinha aí,
Esse modelo que eu estou trazendo aí para você já é um modelo que está um pouco ultrapassado. Tá? Na época que eu fiz essa apostila aí, peguei essas imagens aí, ele era meio supra-sumo. Agora isso aí já está obsoleto, já tem coisa muito mais moderna, muito mais evoluída no mercado. Então, quando a unidade é registrada, tá? Você tem um scanner ali, ele vai estabelecer automaticamente o quê? Um incremento de tempo no retardo em relação ao seu predecessor. Então, eu posso fazer retardo furo a furo. É uma maravilha. É uma maravilha. Você tá aquela detonação assim que você vê um furo saindo assim atrás do outro, assim. É uma coisa linda. Ou permite o quê? Que você especifique o tempo de retardo. Não, eu quero sair 3 furos com o mesmo tempo, depois mais 3 com o mesmo tempo. Você que vai falar para ele, meu amigo, eu quero que faça isso. E tá, programa lá e faz. Então essas informações elas ficam estocadas no scanner e depois são transferidas posteriormente o quê? Para a máquina detonadora. Dessa aula, como eu falei com vocês. Esse assunto aí, acessório, parece ser bem simples e tal, mas não é, tem uma complexidade muito grande e eu quero trazer uma aula específica aqui para vocês sobre espoletas de retardo e esquema de ligação. Então nós vamos voltar a falar um pouco de cordel, eu vou mostrar a vocês como faz a amarração também do cordel, tá? Principalmente a amarração no retardo, como também vamos conversar um pouco mais sobre os detonadores eletrônicos. Mas eu quero agradecer a vocês que acompanham esse canal. Estou muito feliz aí com a participação de vocês. O canal está crescendo, né? E eu conto com o apoio de vocês para compartilhar esse vídeo com colegas, com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam ouvir, receber um pouco de conhecimento e também engrandecer o canal. Então, muito obrigado e até a próxima.